revisão de matemática. Agora a gente vai trabalhar com a revisão de matemática aplicada. A avaliação de matemática aplicada, basicamente, vão ser as listas que nós trabalhamos de nivelamento. Então, olha, a lista de nivelamento 1 já está sendo cobrada lá na matemática, que são as operações com racionais. Aqui nós vamos trabalhar a lista de nivelamento 2, 3 e 4, tá bom? A 5 é porcentagem, também está sendo trabalhada lá na matemática, tá bom? Então ficou a nivelamento 2, nivelamento 3 e nivelamento 4 para avaliação de matemática aplicada. A primeira questão da nossa prova, então a nossa prova tem 5 questões. A primeira é um gráfico, então vai ter um gráfico para você fazer a sua análise. Se você quiser dar uma olhada, tá bom? Nas análises de gráfico lá na folhinha de nivelamento 4, tá bom? A segunda questão é a questão que envolve a classificação de triângulos. Ela está na lista de nivelamento 3. Então, toda a lista de nivelamento 3 fala sobre os triângulos. Mas vamos lá então, olha. O que eu posso falar sobre a classificação dos triângulos? Então, os triângulos, eles são classificados de duas formas. Você pode classificar o triângulo de acordo com o tamanho dos lados e também de acordo com o tamanho dos ângulos. Então, eu tenho 3 classificações para lados, 3 classificações para os ângulos. Em relação aos lados, ele pode se chamar equilátero, ele pode se chamar isósceles e pode se chamar escaleno. O equilátero é quando ele possui todos os lados de medidas iguais. Então, se todos os lados têm medidas iguais, ele é o equilátero. O isósceles, ó, então vou pôr aqui, ó, 3 lados congruentes, ok? O isósceles, ele tem 2 lados congruentes e um diferente. Então, ele vai ter 2 lados de mesmo tamanho e um terceiro lado que a medida dele vai ser diferente. Então, o isósceles, ó, tem 2 lados congruentes. Já o escaleno é tudo diferente. Ele vai ter 3 lados, cada um com um tamanho. Aqui é um tamanho, aqui é um outro tamanho, aqui é um outro tamanho. Então, o equilátero, 3 lados congruentes. Isósceles, 2 lados congruentes. Escaleno, 3 lados diferentes. Então, vou colocar aqui, ó, 3 diferentes, ok? Então, tá bom. Agora, em relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo, ele pode ser retângulo e ele pode ser obtusângulo. Olha lá. Como assim, professora? O acutângulo é aquele que tem 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos com medidas menor do que 90 graus. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, um ângulo que tenha 60 graus, um triângulo com 3 ângulos de 60. São 3 ângulos que são menores que 90. Ele é um triângulo acutângulo. O retângulo ele tem que ter um ângulo reto. Então, vamos supor aqui, ó, eu vou ter um triângulo que tenha um ângulo reto. Se ele tiver um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. E o obtusângulo, ele vai ter que ter pelo menos um ângulo obtuso. Só um, professora? Só. Porque se ele tiver mais que um, ele vai passar de 180. E nenhum triângulo tem ângulo superior a 180 graus. Então, tá bom. Então, ele tem um ângulo obtuso. Ele teria que ser assim, ó. Um ângulo com abertura maior, vamos supor que ele tem um ângulo de 100 graus.
tá bom? Então, olha, 6 classificações de triângulo. Em relação aos lados, equilátero, isósceles ou escaleno. Em relação aos ângulos, acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Então, olha, se nós pegarmos um triângulo aqui, que fosse com essas medidas aqui, ó. Vamos pegar aqui aquele triângulo que a gente falou lá, ó, de 60, 60, 60. Se ele tem 3 ângulos iguais, ele também vai ter automaticamente 3 lados iguais. Então, é proporcional ângulos e lados. Então, esse triângulo aqui seria um triângulo equilátero e acutângulo, porque ele tem 3 ângulos menores que 90. Então, o triângulo equilátero ele tem 3 lados congruentes e 3 ângulos congruentes, ok? Um outro exemplo que a gente pode também fazer para fazer a classificação seria um triângulo desse aqui, ó. Olha aqui, se eu fizer um triângulo assim, um ângulo reto, ó, e vou pôr 45 e 45. Olha lá o que acontece com ele. Então, ele é um triângulo que tem um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, que tá aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Ok? Professora, em relação aos lados, se ele tem 2 ângulos iguais, ele vai ter proporcionalmente 2 lados iguais. Então, além de ser retângulo, esse aqui, ele é isósceles, porque ele vai ter 2 ângulos e 2 lados congruentes. Então, eu posso classificar em relação ao ângulo e em relação ao lado. Em relação ao ângulo e em relação ao lado, ok? Então, não esqueça dos 6 nomes que eu faço aí a classificação do triângulo. A questão 3, ela vai trabalhar sobre o posicionamento das retas. Então, olha só, vou colocar aqui um desenho para a gente relacionar. Nesse posicionamento das retas, nós vimos em sala, ó, vou colocar A, B, C, D, E e uma reta aqui, ó, F. Olha lá. Então, o que nós trabalhamos em sala? Nós trabalhamos em sala 3 posicionamentos de reta. Ok? Retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. Então, tá bom. Então, olha, se eu fizer a relação da reta A com a reta B, olha lá, reta A com a reta B, elas não possuem inclinação, não tem ponto em comum. Então, a A com a B é paralela. Ok? Se eu pegar como referência a A e a D, olha lá, a A, que é essa aqui, e a D. Então, elas se cruzam com uma inclinação. Se elas se cruzam com uma inclinação, elas são chamadas de concorrentes, ok? Agora, se eu pegar, por exemplo, a B e a F, olha lá, a B e a F, olha lá, elas se cruzam com um ângulo reto. Quando elas se cruzam com um ângulo reto, elas são chamadas de concorrentes porque se cruzam, mas são concorrentes perpendiculares, porque formam ângulos retos. Então, as perpendiculares é quando elas se cruzam formando ângulos de 90 graus, ou seja, ângulo reto. Se eu colocar, eu vou pôr mais um exemplozinho aqui pra gente fechar. A C com a E, ó, a C e a E. Então, olha,
A C e a E. Tá? A C e a E se cruzam, formando um ângulo com inclinação. Então, a C e a E são concorrentes simples. Elas se cruzam, formando um ângulo ou agudo ou obtuso. Nesse caso aqui, um ângulo obtuso. Tá bom? Então, quando você for fazer a avaliação, você vai observar se elas são paralelas, concorrentes ou perpendiculares. E por último, ele vai trabalhar aí com você duas questões falando sobre sólidos, que também está lá na lista do nível 2, no nivelamento 2. As de sólido, você vai ter que saber diferenciar prisma e pirâmide e saber contar face, vértice e aresta, igual nós fizemos naquela oficina, onde vocês construíram com as massinhas os sólidos geométricos, né? Então, olha só, a 4 e a 5 vai trabalhar com a questão dos sólidos. Então, lá nos sólidos, primeira coisa, vamos diferenciar, tá bom? Prisma e pirâmide. Então, vamos fazer a diferenciação e depois a gente faz a contagem. Então tá, vou pegar aqui ó, um prisma, olha, que é colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então vem aqui, ó, vou desenhar aqui de forma rápida para ver se você consegue visualizar. Então tá bom. Esse aqui é um prisma, ele tem uma base, olha lá, a base dele é um pentágono. Então, se a base dele é um pentágono, eu vou chamar ele de prisma pentagonal, ok? O que dá o nome ao prisma é a base. Então, esse é um prisma pentagonal. Quais são as características desse prisma? Ele tem duas bases, que é a de cima e a de baixo. Então, todo prisma tem duas bases, ok? Outra coisa, as laterais dele são retângulos. Ele é formado, cada lateral vai ser formado por um quadrilátero. Então, as laterais são retangulares. Ok? Então, essas são as duas características principais do prisma. Ele tem duas bases e as laterais são de 4 lados, que nós vamos chamar de retangulares. Vamos aqui com a pirâmide. Nossa, mas ficou torto, hein, esse prisma? Mas tá bom, dá pra entender, né? Olha lá, a pirâmide. A pirâmide eu vou colocar aqui bem inclinadinho aqui, ó, para você fazer a visualização. Olha lá. Então, essa pirâmide aqui é uma pirâmide com a base dela de 4 lados. Então, ela é uma pirâmide quadrangular. Porque ela tem 4 lados, um polígono de 4 lados na base. Ok, quais são as características da pirâmide? A pirâmide tem uma base só. Então, ó, prisma 2, pirâmide 1. E as laterais das pirâmides são triangulares. Então, laterais triangulares, ó. Ok? Então, as duas principais diferenças entre prisma e pirâmide: quantidade de bases, prisma 2, pirâmide 1. Laterais do prisma de 4 lados, retangulares, laterais de pirâmide de 3 lados. Outra coisa, você vai saber diferenciar face, vértice e aresta de cada uma. Faces são quantos polígonos tem nesse sólido. Ele tem duas bases, que são os pentágonos, mais 5 retângulos na lateral. Então, ele vai ter 7 faces. Então, as faces são os polígonos, ele tem 7. Já a pirâmide, olha, face, ela vai ter uma base, que é o quadrangular,
mais 4 triângulos na lateral. Então, ela tem 5 faces, ok? Vértices. Vértices são os pontos de encontro que você tem aí de duas arestas. Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5 na parte de cima e na parte de baixo ela tem outra base, então você também tem 5. Então, 5 em cima e 5 vértices embaixo, totalizando 10. Já os vértices da pirâmide, olha, ele tem 4 embaixo, mas lá em cima ele só tem uma ponta. Então, é 4 embaixo e a pontinha de cima. Então, ele tem 5 vértices. As arestas são os segmentos de reta que você vai formar o polígono. Então, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 em cima, 5 embaixo são 10 e 5 ligando uma base à outra. Então, são 15. Então, as arestas do prisma pentagonal são 15. 5 para fazer a base de cima, 5 para fazer a base de baixo e 5 para unir as duas bases, ok? Já as arestas aqui da pirâmide, eu tenho 4 na parte de baixo e 4 para ligar na pontinha, porque ela não tem base em cima. Então, eu tenho 4 embaixo, 4 para ligar. Então, ao todo, as arestas dessa pirâmide são 8, ok? Qualquer dúvida, né, faça lá a sua pesquisa nas listas de nivelamento, que já foram todas corrigidas em sala, ok? Atenção, muita atenção na hora de responder a avaliação, tá? Um beijo, fique com Deus. Boa prova para vocês.